Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast Negócios à Parte. Nós nos apropriamos daquele ditado popular, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Tiramos a primeira parte do ditado, mas para dizer para você que para empreender precisa ter profissionalismo e muitas vezes deixar as amizades de lado. Para a gente ter uma aula de empreendedorismo aqui, hoje eu recebo o mentor de empresas, Fabiano Zanzin, que é empresário, palestrante e um cara que você sabe que eu sou fã, tenho que falar isso toda vez. Ô, Vati, poxa, que bom estar aqui. Parabéns, né? Projeto Obrigada. novo aí. Amei o nome desse podcast Gostou? aqui. Negócios à parte, mas, enfim, tenho certeza que vai ser um momento bem agradável aí e poder compartilhar também, né? Troca de experiência. Sabe que eu sempre falo que empresários, empreendedores sempre aprendem muito mais com outro empresário, com outro empreendedor. Isso, nada ensina mais um empreendedor do que com os erros e acertos de outro empreendedor. Então, um podcast como esse é importantíssimo porque a gente vai falar de bastante erros, acertos, enfim. E muitas dicas. E eu pensei nesse nome, já começando já para te fazer a primeira pergunta. Porque normalmente você está numa rodinha de amigos, está bebendo uma ou outra ali, de repente, gente, vamos montar um negócio junto? Sabe que grandes negócios são montados assim. É isso que eu queria saber. Pode dar certo? Não só pode, como existe uma máxima quando se fala de inovação, e eu escutei isso uma vez de um professor. Ele disse o seguinte: se você monta um fórum de inovação para discutir inovação, significa que você não faz a mínima ideia do que você está fazendo. Porque inovação normalmente vem daqueles momentos eureka, assim, né? Às vezes na roda de bar, a hora que você está tomando banho, naquele momento, a hora que você está com o seu, né, cérebro ali do modo racional relaxado, é aí que vem o insight. Brincadeiras à parte, mas isso faz muito sentido. Muitos negócios, muitas estratégias, muitos modelos de negócios saíram, né, foram criados em momentos de descontração, em momentos não assim tão formal. Isso tem um fundo de verdade muito grande. Há quanto tempo que você está acompanhando a empresa por dentro? Porque eu sei que você já teve a sua. E também entendendo e podendo ajudar. Vamos lá. Bom, eu tenho 4 empresas hoje ainda, uma de educação, uma na área de gastronomia, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? E tem uma outra empresa voltada à parte de educação executiva, mas especificamente estruturação de governança para empresas familiares. Eu fui executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina, mas já tem 18 anos, né? E eu saí para empreender. Então, eu abri mão de um bom salário, aliás, de um sensacional salário, né? Ganhei muito dinheiro como executivo, tive uma carreira meteórica, né? Eu venho da área, meu primeiro emprego foi numa concessionária de motocicletas, isso me deu muita cancha, mas entrei com 13 anos de idade e saí com 22 para montar minha própria empresa. Já te contei essa história, acho que em outro momento. Sim. E até chegar ao cargo de executivo de uma empresa muito grande. Quando eu saí para empreender. Né? E como todo não, mas como a maioria de muitos brasileiros fazem, sair para empreender por uma necessidade. Eu falei, poxa, eu tenho um sonho, mas eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, eu quero montar o meu negócio. Eu já estava muito bem estabelecido na carreira e tudo mais. Tem gente que empreende por pura necessidade. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Verdade. Agora, não é por excesso de criatividade, é por necessidade, né? E tem aqueles que empreendem por propósito, por sonho, né? Então, empreender só por propósito, por sonho, sem competência, é amadorismo, né? Empreender só por necessidade, sem se preparar também e não ser apaixonado por aquilo que faz, em um determinado momento, trabalhar só por dinheiro é muito ruim, é muito chato, né? Inevitavelmente você vai perder ritmo. E quando eu fui empreender, eu fui por um pouquinho de cada. Eu era apaixonado, queria ter o meu negócio, mas queria também conquistar, né, coisas mais altas do que eu já tinha alcançado. E aí eu fui montar uma empresa olha só que interessante, eu era executivo de uma grande rede de varejo, eu fui montar uma empresa de eventos corporativos. Mas você entendia alguma coisa disso ou não? Nada. Mas eu sabia que lá, 20 e tantos anos atrás, né? Eu até contei isso pro Salib Neto, que foi o fundador da HSM, né? Que foi o maior ecossistema, né? E ainda é, né, uma grande empresa de educação corporativa. Trouxeram o Peter Drucker, Philip Kotler pro Brasil, trouxeram, enfim. E eu me inspirava muito nesse evento que acontecia em São Paulo, que era a HSM. Eu falei, poxa, eu vou montar uma HSM dessa no interior.
eu vou montar uma empresa de eventos corporativos, mas isso há 20 anos atrás, né? No interior. Só que quando eu fui para o mercado ficou sabendo que eu estava disponível e estava empreendendo e começaram a surgir propostas. Fabiano, olha, você não quer me ajudar aqui? E assim, muito rapidamente, em menos de 30 dias, já tinha 2 empresas onde eu estava fazendo consultoria para essas empresas. Então, na verdade, eu saí para empreender em um determinado ramo e acabei indo por um outro caminho, né? A vida veio me trazendo aqui, oportunidades. E aí, a hora que eu percebi, eu já tinha uma empresa de consultoria em estratégia, em planejamento estratégico, posicionamento de mercado, e cá estamos 20 anos. Mas a pessoa precisa ter esse DNA empreendedor que todo mundo fala, como a gente vê que você tem, você é uma pessoa acelerada, tem visão, pensa à frente do seu tempo. Precisa ter isso para ter sucesso no negócio? Ó, pergunta maravilhosa. Entenda isso aqui. Isso aqui é importante para quem está assistindo esse podcast aqui, ó. Escreva isso aqui na parede do teu coração, tá? Todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo, Patrícia, não é para todo mundo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero empreender porque eu quero ganhar mais, eu tenho uma necessidade. Nada melhor do que ter uma motivação como essa, né? Uma grande necessidade para poder criar algo. Só que isso não é suficiente para sustentar e estabelecer um negócio bem-sucedido. Antigamente, as pessoas empreendiam só na garra, na força de vontade, né? Na determinação. Isso não é mais suficiente. Você precisa ter garra, determinação, mas você precisa estar muito bem preparado. Por quê? Porque o mercado, cada vez mais, não aceita amadorismo. Então, para quem está nos escutando, é muito importante o seguinte: para você empreender, você precisa de 3 atributos. O primeiro deles é paixão. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, você vai ter um trabalho muito chato. Porque empreender só por grana, só por necessidade, em um determinado momento, isso não vai fazer mais sentido. Porque só dinheiro não sustenta uma carreira sólida. Só que só paixão, ser apaixonado pelo que faz, mas não ter competência, aí é um amadorismo ao cubo. Imagine o seguinte, eu sou apaixonado por carro. O fato de ser apaixonado por carro, guiar carro, entender tudo de carro, não me dá uma credencial para administrar um auto center, para administrar uma rede de concessionárias. São skills, são competências distintas. Fazer gestão de uma concessionária, ou de uma loja, de um auto center, eu preciso entender de processo, fluxo de caixa, ou no mínimo liderança, engajar equipes, eu preciso trazer essa competência. Então, a paixão, ela precisa encontrar também a competência. Mas eu preciso entender de tudo? Não, traga pessoas melhores do que você para você poder se cercar de pessoas melhores do que você. Paixão é um atributo, competência é outro e oportunidade também é outro. Lembra que eu disse que eu saí para empreender para uma empresa de eventos? Só que chegaram pessoas batendo na minha porta dizendo assim, olha, meu evento, eu nem sabia, né, que na verdade eu ia ter uma empresa de evento. Falei, Fabiano, eu preciso da ajuda aqui, que você sabe disso, você comandava uma grande empresa e tal, tô precisando dessa ajuda. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Então, saber ler as oportunidades de mercado é muito importante. Imagine, você tem um talento, você é apaixonado por aquilo, tem uma grande competência, mas não tem uma vitrine para mostrar o teu trabalho. Então, se você tem talento e competência, mas não tem a vitrine, você vai ser um quebrado, né? Você vai ser apaixonado sem grana no bolso. Então, por isso que eu digo que para empreender, se você conseguir unir esses 3 atributos, você tem aí um alicerce muito importante para você avançar para a próxima etapa. Da tua fala, eu lembrei de um comentário que eu quero voltar até um pouco da questão, assim, do mercado não aceita amadorismo. Vamos imaginar uma grande rede de supermercado, vou citar até o nosso grupo aqui, o Mufato, que 60 anos atrás, os 2 irmãos sócios montaram a primeira mercearia. Você acredita que nos tempos de hoje existiria a mesma possibilidade de um crescimento tão explosivo como a gente vivenciou ao longo dessas décadas? Ou lá atrás existiam mais oportunidades porque tinham menos diversificações de negócios? Como é que você encara isso? Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas a pessoa 60 anos atrás construiu um império do nada, do zero. Isso é possível ainda hoje? Excelente pergunta. Essa é a praia que eu mais gosto de navegar, porque isso está diretamente ligado com empresas familiares, que é a espinha dorsal do meu trabalho, que é ajudar empresas familiares estruturadas, consolidadas, não é isso? A fazer essa transição de um modelo familiar para um modelo mais profissionalizado, né? Com governança, com processos, com estrutura, para garantir o quê? Perpetuação do negócio,
sucessão saudável e tudo mais. E essa pergunta sempre vem à tona. Fabiano, mas eu já escutei isso de dono de empresa. Ah, eu montei uma empresa, cheguei aqui, nunca precisei de nada disso. Isso não significa que se fosse hoje daria certo. Mas eu digo o seguinte, todo tempo, a gente vê o tempo todo negócios começando de forma amadora e desse jeito. Na força de vontade e, principalmente, os negócios familiares, na sua grande maioria das vezes, eles começaram no feeling do dono, do fundador. Então, a grande maioria dos fundadores de empresas familiares muito bem-sucedidas são pessoas que não estudaram, não foram fazer uma baita de uma escola de negócios, não foram fazer Harvard, não foram fazer não foram fazer as melhores escolas, a Columbia, não foram fazer. A gente vê cases, inclusive, de pessoa, só tenho a 4ª série e tenho uma rede de 10 postos de combustíveis. Eu fui executivo de uma grande empresa, onde o fundador estudou até a 4ª série e esse ano ele vai bater 12 bilhões de reais de faturamento com quase 20 mil funcionários. Então, assim, os grandes negócios familiares, eles nasceram nesse formato, no feeling do fundador, né? No feeling de equilibrar oferta e demanda. Poxa, existe aqui uma necessidade de mercado, existe aqui um recurso, e se eu conectar esse com aquele, se eu fizer isso, e muitas vezes sem recurso. Essas histórias são maravilhosas, elas continuam acontecendo nos dias de hoje, ok? Porém, nós vivemos em um mundo onde a velocidade da mudança e da informação é absurda. É absurda. Então, hoje, cada vez mais, vai ser raro isso acontecer. Beleza? Entendi. Vai ser raro acontecer. Por quê? Porque lá atrás existia uma oferta, uma demanda, nem todo mundo tinha acesso à informação. Ok? Verdade. Então, isso pode continuar acontecendo? Pode continuar acontecendo e continua o tempo todo. Só que passa a ser cada vez mais difícil. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à informação. Hoje, com a inteligência artificial, então, nem se fala. Negócios que estavam ancorados, estabelecidos em cima do core business, né? Ou seja, do conhecimento do dono, hoje em dia, com a inteligência artificial, é muito fácil. Poxa, eu quero montar uma empresa de vender taça. Quem fabrica, onde fabrica, como trazer, qual imposto, assim, em 3 minutos eu tenho um plano de negócio na minha tela. É verdade. Entendeu? Agora, olha que coisa importante. Onde que está o grande desafio das empresas familiares? É entender que o que trouxe elas até o atual momento não é o que vai levar elas para, né, a perpetuação do negócio. A competência, o negócio, a estratégia que deu certo nos últimos 30 anos não significa que vai dar certo daqui para frente. E aí entra o quê? Processo, profissionalização, trazer pessoas estratégicas em cada momento da empresa. Isso é a tal da governança. Então, assim, e olha que dado importante. Só 18%, Patrícia, essa é uma estatística que todos os anos ela vai sendo atualizada. Globalmente, esse é um dado da S&P, S&P 500, né? Que só 18% das empresas familiares no mundo conseguem passar da primeira para a segunda geração. Tá? E da segunda para a terceira geração, isso cai para menos de 6%. É muito difícil manter um negócio perene. É muito difícil manter um negócio atravessando gerações. Chegar é uma coisa, perpetuar é outra coisa diferente. E vai ser cada vez mais difícil, pelo Cada vez mais difícil, por quê? Porque todo dia tem um jogador novo. Todo dia tem. Então não existe assim, o meu negócio, o meu diferencial é como eu faço essa taça. Todo mundo aprende como fazer, de que forma fazer melhor, mais rápido, mais barato, muito rápido. Então, olha só que desafio, né? Todo mundo sabe que dá para ir na China e importar, você não precisa trazer um navio, você pode comprar um container fracionado, todo mundo sabe que inteligência artificial... Então, assim, todo mundo tem acesso à informação. A grande sacada é como que eu estruturo uma coisa chamada modelo de negócio. E aí que eu acho que você entra em muitas empresas familiares. E como é que você analisa tudo isso? Como é que você atua nessas empresas para... Até porque acho que você não vai ser substituído pela inteligência artificial, Será? né? Será? Você sabe que recentemente fizeram agora
uma análise colocando conselheiros de empresa, analisando um balanço e sugerindo correções, e a IA. É lógico que a IA ganhou. Olha, então, segura Mas teu vamos lá. emprego. Então, eu acho que não existe uma única profissão no mundo que não está ameaçada. Mas acho que até sobre IA é importante a gente falar sobre isso. Olha só, existe nesse momento 3 tipos de profissionais. Os que vão ser substituídos pela IA, os que vão aprender a trabalhar com a IA e os que jamais vão ser substituídos por uma IA. Eu quero ser o terceiro. Eu também. Mas olha só, o que a gente faz ao entrar numa empresa familiar? Tá? Então, e existe uma diferença entre empresa familiar, beleza? E uma família empresária. É um conceito assim, parece... Empresa familiar é aquela empresa, não é, que pertence a uma família, mas cuja sua gestão ela é profissionalizada. Ela tem ali, você tem C-levels, né, você tem CEO, você tem CFO, você tem gerente de marketing, tem uma estratégia, tem planejamento, e a família não necessariamente está ali no dia a dia da operação. Né? E uma família empresária já é uma família que tem negócio, mas que quem trabalha é o pai, o filho, a irmã, o tio, o cunhado, o papagaio, o cachorro, o periquito. Tá todo mundo ali dentro embolado. Então começou a ver aí o desafio. Então, mas basicamente, Patrícia, empresas familiares têm alguns desafios. O primeiro deles é sobreviver na linha do tempo, como você próprio colocou. Uma história muito linda, como é o caso da rede de supermercados paranaense, que saiu dos irmãos Mufato. Show de bola. Eles tiveram um grande desafio, que foi o momento de assumir a dianteira com a ausência do fundador e nesse momento, de forma precoce, o maior desafio de uma empresa familiar, um dos maiores desafios de uma empresa familiar é decidir a regra do jogo. Quem faz o quê e quem pode trabalhar no negócio, e nós vamos ter prolabore, distribuição de lucros, vamos ter retirada, vamos ter mesada. Isso muitas vezes é embolado. Entendi. Então é muito comum você entrar numa empresa familiar e você ter lá uma cunhada, um irmão, um tio, um sócio, um primo, que exerce um cargo só para justificar uma certa retirada lá por mês. E não necessariamente aquela pessoa está ali por competência. Então, o primeiro grande desafio é entender que a empresa ela tem vida própria e ela precisa de profissionalismo, independe de quem está no cargo. Então, muitas vezes a gente separa a necessidade de gestão da empresa dos anseios e do que a família quer. Não quer dizer que a família não possa tocar o negócio, mas a empresa precisa de gestão profissional em cada uma das áreas. E apesar de você estar falando que cada vez mais vai ser mais difícil tudo isso e o amadorismo não tem vez, mas você não acredita que as oportunidades elas ainda são muitas? Porque a humanidade com tanta evolução está necessitando de soluções. Eu acho que essa é a palavra-chave para tudo. Quem encontrar a primeira solução mais inovadora vai sair na frente? Eu concordo. O mercado, o universo está, assim, repleto de oportunidades. E o tempo todo. Então, quem são... Olha só, essa é a dica de milhões, hein? Quem são as pessoas que, ao empreender, né, vai sair na frente e tem a chance de criar aí uma empresa milionária? São aquelas pessoas que enxergam uma dor no mercado, né? Ou seja, uma necessidade, e consegue trazer solução prática e simples para problemas muito antigos, problemas que ninguém resolveu. Né? Então, nesse exato momento, tem alguém pensando, tentando resolver um problema. Agora, criar uma solução é uma coisa, levar a mercado e as pessoas comprarem essa solução é um outro desafio. É aí que está o grande desafio, porque todo dia tem uma solução diferente. E, por exemplo, quando se fala de tecnologia, por exemplo, aí é porradaria, cara. Aí, assim, todo dia tem uma solução. Todos os anos eu levo empresários para a NRF lá nos Estados Unidos, né? Que é a maior feira e evento de governança e negócio de varejo do planeta. Tem a área de tecnologia, eu dou uma passada. Porque eu sei que o ano que vem vai ter outras tecnologias. E tem tecnologia para problema que nem existe. Todo dia tem uma empresa de software batendo na porta de uma empresa dizendo, olha, eu tenho uma solução para esse problema, às vezes a empresa nem tem aquele problema. Então, sim, tem problema, tem desafio todo dia. E a grande sacada é enxergar isso no timing certo. O que é o... Se você me perguntasse assim, Fabiano, qual que é o maior desafio de qualquer negócio? Timing. Timing. Ó, entenda isso aqui. O maior desafio de qualquer empresa no planeta chama-se timing. O que é timing? Produto certo, na hora certa, para o cliente certo.
Você tem algum exemplo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Máquina de escrever. Muita gente, por exemplo, que tá assistindo, a galera mais nova nem sabe. Eu fiz, por exemplo, só quem é da época vai saber o que significa ASDFG. Cedilha LKJH. Bota na IA aí, vai pesquisar, viu, geração Z? O que é? Eu sei. Aliás, eu fiz curso de datilografia Isso no aí. meu primeiro dia do jornalismo. Legal. Poxa, eu lembro que eu fiz curso de datilografia, porque quem não tivesse curso de datilografia, né, não estava apto a estar no mercado de trabalho. Uhum. Ok? Então, nasceu um mercado de escola de datilografia, distribuidora de máquina de datilografia, representante, ou seja, todo um ecossistema. Sim. Só que esse momento ele passou. Vou dar outro exemplo. Fotografia. A câmera digital, a fotografia digital foi criada pela Kodak, Uhum. né? Que é uma gigante. Esse case é muito dado, né? Já Verdade. ficou até velho. Só que a Kodak, em um determinado momento, ela resolveu não tomar a decisão de investir na fotografia digital, porque o modelo de negócio dela estava em vender filmes. Uhum. Essa tomada de decisão, todo mundo fala isso em cursos de MBA, a gente, né, eu já fui professor de MBA, já dei usando esse case, mas é importante porque tem um detalhe aí nessa história que muita gente esquece. Essa tomada de decisão de não investir na fotografia digital fez com que a Kodak perdesse o timing. Uhum. Só que a pergunta é, por que tomaram essa decisão? Por causa da cultura de gestão. Ou seja, algum diretor, alguém que tinha a caneta mais grossa do que outro, falou assim, não, nós não vamos investir nisso. E ninguém ali teve coragem de contrapor aquilo e colocar, não, pera um pouquinho, não é o que a empresa precisa. Uhum. Mesmo que essa ideia tenha vindo do CEO. Aí nós estamos falando lá, olha onde que a governança vai. Vai lá na construção da cultura. Verdade, hein? Tá fazendo sentido? Então, Sim. timing é muito difícil. Timing é muito difícil. E todos os negócios cuja sua estratégia está em cima de tecnologia, ele é muito arriscado. Por quê? Porque sempre vai chegar alguém com uma tecnologia nova. Uhum. A gente presenciou esse ano, né, o ChatGPT, a OpenAI perdendo, né, alguns milhares de dólares por conta do DeepSeek lá, uma tecnologia que veio chinesa e fez a NVIDIA perder 3 trilhões de dólares. Entendeu? Então, todo dia tem alguém chegando novo no mercado, mas todo dia tem necessidade nova. Vou dar um outro caso sobre timing, que isso é maravilhoso. Eu assisti a palestra do CEO da Kruger. O Mac Miller é o CEO de uma rede de supermercados bem interessante chamada Kruger nos Estados Unidos. E ele mostrou na palestra dele um slide que mostrava, essa é uma empresa centenária, no ano de 1898, uma charrete, uma carroça ali, puxada por um animal, por um cavalo, com a logo da Kruger, entregando, era uma fotografia entregando a mercadoria na casa do cliente. E depois ele mostrou uma outra foto, que o ano foi 2019, eu lembro disso até hoje, lá em Nova York, que era um carro elétrico autônomo, com a logo da Kruger também, entregando mercadoria na casa do cliente. E aí ele fez a pergunta, o que mudou em 100 anos? Bom, o meio de transporte. Só a tecnologia, porque o cliente continua querendo comodidade, ser bem atendido. Verdade. Né? Isso não mudou. Uhum. Entendeu? Agora a gente tem uma geração nova aí que às vezes não cozinha em casa. Né? Você provavelmente deve ter aprendido a cozinhar, né, Patrícia? Sim. Né? Com 7 anos. Tá vendo? Você tem uma geração chegando que de repente não cozinhou, mas vai receber visita em casa. E aí? Como que eu faço? Cardápio, como fazer? Eu vou pro GPT, eu vou pro IA, eu vou pedir lá no aplicativo de comida, vou pedir lá no aplicativo do Mufato, né, e tal. Beleza? Ok? Ou seja, alguém entendeu? Tem gente que tem necessidade, tem gente que tem uma demanda, e se eu criar... Então, o tempo todo, isso vai continuar acontecendo. A única diferença, o que nos separa de 40 anos atrás para hoje é a velocidade com que essas mudanças acontecem. E como que os produtos vão perdendo valor à medida que o tempo vai passando muito rápido. Amei o exemplo. Só para a gente fechar a questão da empresa familiar, porque eu quero entrar também aqui no seu livro, a parte da sucessão familiar, que eu sei que você atua nisso também é um outro momento de decisão crucial ali para saber qual é o timing da sucessão. Existe muitos fundadores têm medo de tocar nesse assunto, porque para o fundador ele sempre acha que os filhos
não estão prontos para assumir o negócio. Ele só está confundindo que governança e sucessão não necessariamente significa que os filhos vão assumir o negócio. Então, a primeira coisa que a gente faz ao entrar num escopo de estruturação de governança é definir: seus filhos são sucessores ou são herdeiros? São coisas distintas. Herdeiro tem a ver com direito de família. São aquelas pessoas que são herdeiros do patrimônio. Não necessariamente as pessoas precisam trabalhar na empresa. E sucessores são aquelas pessoas que vão dar continuidade naquilo que a família começou, podendo ser um herdeiro ou um profissional. Então, só de resolver isso já muda completamente. E aí, a partir daí, a gente começa a construir um plano de sucessão. Né? Porque tem filho que não quer vir pro negócio da família. É isso que eu ia te perguntar. Como é que tá isso hoje com essas novas gerações? Eu vou te explicar. Tem filho que quer, mas não pode, não tá pronto ainda. Tem herdeiro que não quer, mas tem total competência. E aí, nós temos que tomar decisões com base no que a empresa precisa. Não com base no que o herdeiro quer ou deixa de querer. Entendeu? E é aí que entra o projeto de governança para estruturar isso. Se não tiver alguém de fora ajudando a família a estruturar essa governança, os próprios fundadores, os sócios, dificilmente conseguem fazer isso, porque a gente acaba entrando em assuntos delicados. Toda família vai ter um filho que vai dizer assim: eu não quero tocar o negócio da família, eu quero ser artista. Eu quero... quero ser guitarrista. Eu quero ser guitarrista, eu quero ser baterista, eu quero viajar, eu quero fazer tal coisa. E tá tudo certo. Sim. Beleza? Só que daí tem regra pra isso, entendeu? É aí que tá a parada. Fabiano, você já escreveu vários livros. Eu tive a oportunidade de ler aquele primeiro seu, que eu esqueci o nome agora. A Caminho do Topo. Isso. E agora você acabou de lançar esse daqui, que é Não Seja Babá de Gente Grande. Primeiro eu quero saber o porquê desse título, que eu amei também. Você gostou do meu e eu gostei do seu. Vamos lá. Não seja babá de gente grande. Essa foi uma das frases que eu mais escutei em programas de consultoria dentro das empresas familiares. Eu escutei muito isso de donos de empresas, de CEOs, de líderes, de gestores. Fabiano, cansei de ser babá de gente grande, cara. O que é ser babá de gente grande? É o tempo todo você tá ali dizendo o que fazer, como fazer, por que fazer. Poxa, imagine que não é incoerente o gerente de vendas tendo que convencer o vendedor, desculpa, a vender? Sim. Imagine o dono do restaurante chegando na cozinha dizendo assim: vamos lá, gente, olha, eu preciso muito que vocês cozinhem hoje. Mas isso tá acontecendo? Ou seja, não é óbvio? É óbvio. Só que quando a gente vai para dentro das empresas, a gente vê gerente de vendas que o papel dele é convencer o vendedor que tem que vender com margem, vender com volume, convencer as pessoas que tem que fazer o básico. Isso cada vez mais acontece, mas não é porque as pessoas não querem, é porque falta método, existe uma forma de provocar esse engajamento. Então, o Não Seja Babá de Gente Grande, ele é um compilado, ele é um compêndio de práticas e de ferramentas, de métodos, de estratégias que eu vim aprendendo ao longo desses 20 anos, dizendo, isso dá certo, isso não dá certo. Quer ver uma coisa muito interessante? Quantas vezes você já escutou a seguinte expressão? Se você tiver que corrigir alguém, aplique um feedback em particular, mas se tiver que dar um elogio, elogie em público. Sim. Você já escutou isso? Muito. Eu aprendi a duras penas que isso é um erro. Sério? Porque quando você... E aí hoje eu digo que é o seguinte, você vai elogiar, elogie em particular. E você vai corrigir, aplicar um feedback, também em particular. Tá. Por quê? Porque quando você faz um elogio, né, para a pessoa em público, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Você corre o risco de elogiar o maçã podre da equipe, pelo simples fato dela fazer aquilo que já era obrigação dela estar fazendo. A gente vive, eu costumo dizer que a gente vive no mercado, no campeonato, disputando o campeonato mundial da corrida de Pangaré. Ou seja, quem faz um pouquinho melhor se destaca. E às vezes é como se eu te aplaudisse o caixa eletrônico por devolver meu dinheiro. Poxa, peraí, cara, eu tô elogiando a pessoa por fazer o que já era algo para ela estar fazendo. Então a escassez de mão de obra qualificada é tão grande que eu tô tendo que elogiar a mediocridade. Então toma cuidado, porque às vezes essa pessoa, só pelo fato de ela estar fazendo o básico bem feito, mas às vezes ela tá falando mal do líder, tá falando mal da empresa, tá falando mal do salário, ela tá contaminando todo o ambiente. Então é muito melhor você, se tiver que elogiar, ou se tiver que dar uma devolutiva, né, positiva, faça isso primeiro no particular. Agora, se vai elogiar, que seja a equipe toda.
Ah, Entendeu? sim, Porque você entendi. corre o risco. Porque daí a pessoa escuta lá, tá vendo? Tá elogiando fulano. Mas você não sabe o Uhum, que acontece nos bastidores. Até desmotiva a Só que eu equipe. só fui aprender isso na Uhum. prática e na pancada. Entendeu? Esse livro, então, é para líderes. Ele é um livro de cultura de gestão. Ele é um livro não só para líderes, para quem quer ser líder, para quem vai empreender, para quem vai montar uma equipe, para quem trabalha em equipe, para quem vive em equipe. Uma família é uma equipe. É verdade. Não deixa de ser. E às vezes é bem conflituosa, né? É isso, né? Às vezes a pessoa é um líder de célula lá na igreja, na comunidade dela, às vezes a pessoa... Então, onde tem gente, tem desafio. E não existe uma única empresa no mundo, não existe uma única organização no mundo que não dependa de pessoas. E aí, onde tem gente, tem desafio. Então, esse livro, ele aborda isso. Como que eu Outra coisa importante que o livro, né, trata muito é sobre engajamento. Como que eu engajo as pessoas? Você concorda que o engajamento de uma pessoa da geração X, que são aquelas pessoas, né, acima dos 40 ali, é diferente de uma pessoa que está chegando no mercado de trabalho aí, 21 anos Sim. de idade? Uhum. Ou de um Z, ou de um Y, né? Então, a forma de engajamento é diferente. Como que eu engajo tanto A, quanto B, quanto C? Então, o livro, ele trata disso. E a gente vive um desafio, né? Que a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. Nós temos os baby boomers saindo aí, se aposentando, ainda, né, tem uma galerinha ainda que sobrou, mas são a galera da cabeça branca ali, a galera que tem muita experiência e tudo mais. Tem o Geração X, que é a minha geração, é aquela galera ali, né, que nasceu de 82, 83 pra trás ali, né? Ah, eu sou da X, então. Eu sou da década de 70. Eu também. Né? Então, que é uma geração que cresceu escutando, ó, sucesso é consequência de muito trabalho. Então, o engajamento é diferente. Eu tenho uma outra geração, que é aquela da transição, né? Que são os millennials ali, que é aquele pessoal que nasceu ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Que é uma galera já digital, mas que pegou um pouquinho do esforço da X. E eu tenho agora, né, o Z chegando aí, que é a forma de engajar, que às vezes vai para uma entrevista de emprego e leva a mãe. Isso aconteceu, teve um caso desse. A pessoa foi para uma entrevista de emprego e levou a mãe. Ó, trouxe a minha mãe aqui. Né? E quem que foi entrevistado, a mãe ou o filho? Pois é, né? Eu conheci um caso, não é brincadeira, é um caso de um chapeiro, sabe? Uma pessoa dessa que trabalha ali na chapa, ali na cozinha, que ele não pôde trabalhar e mandou um amigo no lugar dele. Chegou a pessoa, pois não, falou, não, é que o fulano tal, meu amigo, tal, meu brother, meu parceiro, tal, não pôde vir hoje, eu vim trabalhar no lugar dele. Essa é a geração Z. Tá certo ou tá errado? Não sei. Até porque o próprio método de ensino, né, está tão em discussão que a velha lousa estaria ultrapassada, que os alunos só suportariam aulas de 15 minutos. Porque não conseguem ficar concentrados durante 50 minutos. Eu imagino. Isso deve estar uma discussão, né? Porque você já imaginou, Patrícia, o quanto um professor tem que ser muito bom para prender a atenção desse aluno, hoje, disputando, né, a atenção com... Tudo bem que não pode ter celular na sala de aula e tudo mais, mas você concorda que é uma geração que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Você quer saber uma informação, você bota a lupinha lá do TikTok, pergunta, pronto, acabou, ela já te trazer. Então, você até falou da questão dos desafios, né? O desafio de gente, ele também é um desafio de você ter que conviver e de você também pensar que essa geração vai ser a geração empreendedora do futuro, que vai dar continuidade aos negócios familiares ou vai criar os próprios negócios. Como é que deve ser daqui até o futuro? Vamos lá. O assunto gente é o maior desafio de qualquer negócio, seja ele grande ou pequeno. Então, para quem está nos escutando aqui, ó, entenda isso que é muito importante, tá? Até você se tornar um empreendedor, uma empreendedora, até você se tornar um líder, o teu sucesso, ele depende de você. A partir do momento que você chega ao cargo de liderança, a partir do momento que você agora empreende, tem um negócio, o teu sucesso depende da tua equipe. E a tua equipe executando processos e método. Então, olha que muda a competência. Antes eu precisava ter insights, estratégias para criar um negócio. Agora eu preciso ter competência para gerenciar, para liderar, para fazer essa equipe performar. Né? Então, e essa geração nova, ela é uma geração que ela enxerga as coisas de forma mais simples. Né? Ela é uma geração que ela é mais rápida, ela sintetiza tudo. Então não existe geração melhor ou pior. Existe geração que pensa diferente e que raciocina diferente, que é mais rápida. Cabe a geração que vai passar o bastão
interpretar melhor, saber se comunicar, porque a competência da comunicação não é de quem recebe ou a responsabilidade, ou melhor, né? Você é uma comunicadora. Eu entendo que a maior responsabilidade da comunicação é de quem está emitindo, né? É do emissor daquela comunicação. Tá claro, o método, a forma, tudo bem que tem que ter capacidade cognitiva da outra parte mínima também para entender aquilo. Mas é um desafio de comunicação. Então, o conflito que está acontecendo agora é de comunicação. Como que essa equipe engaja? Como que essa pessoa se engaja com isso? Esse exemplo do menino que trabalha na chapa da lanchonete, que não foi e mandou o amigo no lugar, ele pensou, poxa, eu tô doente, não tô legal, mas eu não vou deixar desfalcado. O que ele pensou? Qual que é o propósito? Eu não posso desfalcar. Ou seja, ele não se preocupa com o meio, ele se preocupa com o fim. Sim. Mas tem o cara que levou a mãe na entrevista, e daí? Como é que vai Que daí é aquela pessoa que nunca saiu do quarto, da bolha, extremamente inseguro. O único universo que conhecia era o universo ali do videogame, do aplicativo e tudo mais, que a hora que vem pra vida adulta tem que encarar os desafios. E aí? Então é uma geração que não tem muita resiliência, é uma geração que não tem muita paciência, chega hoje e amanhã já quer estar sentado na janelinha, entendeu? Já quer ser promovido. É uma geração que quer feedback. Então é uma geração muito ansiosa, muito veloz, mas ao mesmo tempo é uma geração que se você chamar ela para um feedback, tá errado aqui, vamos corrigir por aqui. Então como estruturar um feedback? O Babá de Gente Grande, esse livro, a gente tem um roteiro passo a passo. Já a geração anterior encarava feedback como algo muito ruim. Se o meu líder tá tendo que me chamar para aplicar um feedback, é porque eu não tô bem. Isso não é legal. Olha, ficava em crise existencial. Exatamente. Olha como que muda um pouquinho. Então, é uma geração bem desafiadora e cabe a nós termos que acelerar para entender como engajar essa geração. Porque é essa geração, como você falou, daí que tá saindo os futuros médicos, daí que os futuros advogados, engenheiros, manicure, pedicure, cabeleireiro e assim sucessivamente, entendeu? É a galera que tá estudando no GPT, como é que faz? Ô, Fabiana, a gente tá caminhando já para uma parte final aí. Eu queria te perguntar do rápido, né? Brasil. Passa rápido, Tá né? passando. Hoje mesmo eu ouvi essa frase, desde que eu nasci eu ouço que o Brasil tem crise e o empreendedor empreende apesar de crises, independentemente do momento econômico de hoje. Como é que você enxerga o Brasil nesse campo do empreendedorismo daqui até o futuro? Você tem um cenário aí bom? Excelente pergunta, porque eu acabei de retornar dos Estados Unidos, a gente tem um escritório lá, a gente atende empresas de brasileiros também nos Estados Unidos. E eu participei de 2 podcasts e eles me fizeram também essa pergunta. Como é que você enxerga o empreendedorismo e o empreendedor brasileiro aqui na América, nos Estados Unidos, e o empreendedor brasileiro lá, e o Brasil, e o cenário macroeconômico brasileiro? Eu vou dizer o seguinte. Bom, primeiro, vamos para fatos e dados, né? O Brasil, né, e o empreendedor brasileiro, ele é perito em crises, principalmente os empreendedores, né, mais antigos. Então, nós somos um povo extremamente resiliente. Eu acho muito difícil ter um empreendedor, né, a nível global, mais resiliente, ou seja, mais resistente do que o brasileiro. Porque a gente empreende debaixo de pancada, cara. A gente empreende debaixo de porrada. No Brasil é o seguinte, você abre uma empresa hoje e amanhã a regra muda. É como se você saltasse de paraquedas e tivesse que construir o paraquedas na queda. Adorei. É mais ou menos isso. Tá? Nós temos alguns casos aí, né, a minha primeira faculdade foi Direito. E uma coisa que eu aprendi foi o que era o sinônimo de transitado em julgado. E no Brasil, transitado e julgado não é bem transitado e julgado. Falando à luz do empreendedorismo, nós temos uma gama de empresários brasileiros de grandes empresas que sofreram recentemente por conta de uma decisão, né, do PIS/COFINS sobre a base do ICMS que retrocedeu. Algo que era transitado e julgado mudou a regra do jogo. Opa, não era. Aquele crédito que você tinha lá de 22 milhões não tem mais, vai ter que pagar de novo. Que doideira! Como é que empreende num país assim, cara? Então, assim, a gente empreende num país que é extremamente desafiador, não existe. A gente tem desafio de segurança, de internet, de conexão, jurídico, tributário nem se fala. Vai explicar para um gringo como funciona o sistema tributário brasileiro. Vai explicar para um contador. Mas o sujeito fala assim, não, porque eu fiz uma pós em contabilidade, em controladoria, numa escola de negócios na Europa. Não adianta nada aqui, meu filho. Fazer contabilidade na Europa, nos Estados Unidos, é mamão com açúcar. Quero ver fazer aqui. Entendeu? Pós-graduação é todo dia. Entendeu? É muito desafiador. Né? Então, quem quer empreender, saiba que é o seguinte, é difícil. Sabe? É injusto. Muda a regra todo dia. Não é pra todo mundo. Né? É tiro, porrada e bomba, mas
vale a pena para quem é apaixonado por esse negócio. Agora tem um detalhe nesse lance do empreendedorismo, né? É desafiador pra caramba, é muito desafiador. Por isso que eu falo que o cara que empreende no Brasil, ele vai empreender em qualquer lugar do planeta. Porque aqui é muito desafiador, é muito difícil. Muda a regra, enfim, segurança jurídica, só que tem um outro detalhe. O Brasil, ele tem algumas características que muitos outros países não têm. Nós temos demanda, nós temos mais de 200 milhões de prospects, ou seja, de pessoas para comprar. Nós temos um país com uma demanda reprimida altíssima. Se eu perguntasse assim para você, Patrícia, quantas famílias no Brasil têm um aparelho de ar-condicionado? A maioria ou a minoria? Creio que ainda a minoria. A minoria. Então, olha o tamanho da demanda reprimida para vender ar-condicionado. Quantas famílias no Brasil têm uma air fryer? Quantas famílias no Brasil têm uma casa... Tá vendo o tamanho da demanda? Sim. Qualquer coisa que você montar no Brasil tem gente para vender. E para comprar. E para comprar. O problema é superar todos esses desafios. É um grande desafio. É um país maravilhoso, tem demanda, né? Tem consumo. Se a classe política parar de atrapalhar, meu... Mas a aí gente é mais entra a classe política mundial também? Você acha que também toda a conjuntura mundial, de presidente meio essa lunático? polarização aí, cara, ela é global. Isso é fato. Isso é um fenômeno, né? Que a internet e as redes sociais contribuíram, ok? Os ciclos hegemônicos, né? Eles sempre mudam, né? O Império Romano, teve o Império Otomano, e assim, você vê, a gente tá no Império Americano, vai demorar bastante ainda para mudar. Ah, mas e a China? Os Estados Unidos têm quase 30% do PIB mundial. Entenderam isso? Vou só dar um dado, só falando sobre a América. A menor renda per capita dos Estados Unidos, se eu não me engano, é o Tennessee. Né? É maior do que a renda per capita da Alemanha. Então vai demorar. Vai demorar. O PIB da Europa inteira é menor do que o PIB dos Estados Unidos. Então, eu não apostaria contra o dólar, nem contra o mercado americano. Nem contra o Trump. Mas isso é global. Tá? Só que lá fora, o empreendedor, ele tem essa polarização, mas a regra do jogo é mais clara. Entendi. A renda é mais equilibrada, é melhor distribuída, o consumidor tem poder de compra, né? Falando do mercado americano, que é onde eu tenho propriedade, porque a gente atende empresas lá e eu tenho empresa lá. O cliente ele tem poder de compra, né? Então, um aparelho celular, ele tem uma fração do salário muito menor do que aqui no Brasil. Então, a gente faz muito mais com menos. E você, Fabiano, já pensou em sair daqui e se mudar para lá ou ainda vai acreditar aqui? Não, todo dia. Brincadeira. Você já tá de mala pronta. Não, na verdade, assim, eu já empreendo lá. Nós temos um escritório lá para aprender, para atender empresas brasileiras lá, né? Tem negócios lá, mas é muito difícil tirar o meu negócio daqui. Então, assim, hoje eu tô em ponte aérea, né? 90% do meu negócio tá no Brasil e 10% lá. Mas eu entendo que o país, o mundo é globalizado. Hoje, não importa, eu tenho negócio aqui, posso ter negócio na Itália, posso ter negócio em Portugal, posso ter negócio nos Estados Unidos. Enfim, agora, onde eu vou morar, onde eu moro, eu prefiro lá porque tem mais campo de golfe, né? Como eu amo golfe. É verdade. Né? Mas o Brasil é maravilhoso, né? A nossa comida é maravilhosa, o nosso povo é maravilhoso, sabe? Não tem, nosso clima é maravilhoso. Agora, é desafiar. Tem gente que cansa, tem gente que vai e volta, não é isso? Tem gente que não quer saber daquilo, tem gente que não quer saber daqui. Eu conheço gente que foi e voltou. E os nossos clientes que estão lá são pessoas que já eram bem-sucedidas aqui e que optaram em empreender lá, mas que continuam com negócios aqui também. E então, acho que nenhum nem o outro, sabe? São ambientes diferentes, são estratégias diferentes. Enfim, cabe adequar o que está dentro do teu plano, né? De vida e tudo mais. Porque nós moramos numa região do Brasil que é uma bolha. Desculpa, né, falar isso, mas eu tenho que falar. Tá? Você fala o sul? Eu falo o sul e mais especificamente o lugar que nós estamos aqui. Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, eu viajo, tenho o privilégio de viajar o Brasil todo. Cada dia, por exemplo, amanhã eu tô embarcando, tô indo para um estado maravilhoso, que é o estado do Mato Grosso, viajo o Brasil todo. Essa bolha que a gente vive aqui, Londrina, Maringá, isso aqui comparado com outras regiões no que diz respeito à segurança, não tô sendo bairrista aqui não, tô falando de fatos, dados e estatística, tá? Isso aqui é uma bolha. A nível de Brasil. Uma bolha boa. Uma bolha boa.
excelente. Isso aqui é nível europeu, perto de alguns lugares do Brasil, que a pessoa não tem segurança, ela sai de manhã, não sabe se volta. Eu fui dar uma palestra recentemente, né, numa cidade do Brasil, e eu liguei pro meu fotógrafo, cara, cadê você? Você tá chegando no negócio e tal, ele tava indo pro evento, ele falou, cara, eu tô parado num trânsito aqui, fiquei sabendo que é porque tá tendo um tiroteio e tá todo mundo se jogando no chão. Meu Deus. Cara, isso aqui é rotina Sim. toda semana. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi isso onde a gente mora. Então, o Brasil ele tem bolsões de pobreza, de prosperidade, e é um país muito maluco, né? Ao mesmo tempo que você tem a maior frota de helicóptero do mundo em uma determinada cidade, você tem a maior favela do mundo também do lado da mesma frota de helicóptero. Então, é um país muito desigual. Né? A gente ainda tem uma balança, né, de distribuição de renda assim, insanamente injusta. O bom é que você vai continuar um apaixonado pelo que você É faz, isso aí. super competente isso. e sempre enxergando oportunidade. Agora, o que vai salvar esse país é o empreendedorismo. É isso. Legal. É isso. Não é a classe política. O que vai salvar o Brasil é o empreendedor, porque o empreendedorismo é o que gera emprego. E se tem uma coisa que devolve dignidade para as pessoas, e se tem algo que pode contribuir rapidamente para a prosperidade de um país, é a criação e a geração de empregos. E o que faz isso não é programa social, é empresa, é gente empreendendo. E teu próximo livro a gente aguarda. O próximo livro a gente aguarda para daqui a uns 2 anos, quem sabe. Ai, Fabiano, eu queria te agradecer muito. Eu sei que você é um incansável, né? E vai rodar muitos outros lugares legal. aí. Ó, parabéns pelo Negócios à Parte, muito sucesso. Não pare, continue. Como todo negócio precisa ter... Ó, vou entregar uma última chave aqui. Pede paciência, estratégia e disciplina. Paciência porque nem tudo vai acontecer do dia para a noite. Você precisa ter uma estratégia muito bem definida, não é isso? E a disciplina para seguir a sua estratégia. E eu sou da geração X e eu tenho a resiliência também, né? É isso aí. Só me seguir lá, quem quiser conteúdo lá na rede social, lá, Instagram, YouTube, TikTok, tudo que tem. E aqui no Negócios à Parte, né? Tudo que os famosos falam pra fazer, faz nesse aqui também, né? Ativa o sininho, compartilha, o que mais tem que fazer? Exatamente. Foi uma honra pra mim ter você aqui. Poxa, que bom. E espero você mais vezes, porque vocês viram a aula que foi esse homem hoje aqui. Muitas dicas e você vai ter muitos insights, né? Bacana. Só convidar que estarei aqui. Então tá bom, Valeu. Fabiano. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Esse foi mais um episódio do nossos Negócios à Parte. Eu volto na semana que vem com mais uma aula, mais dicas, mais cases e tudo que você gosta de saber desse mundo, desse universo do empreendedorismo. Até lá.